Fala, liderança! Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, para trazer para vocês que nos acompanham aí ao longo de todo esse processo, desde a criação desse canal de comunicação, onde nosso intuito aqui é trazer um conhecimento para vocês, uma história que vai enriquecer a vida de vocês enquanto empreendedores e, obviamente, vai pavimentar o caminho ao sucesso empresarial, como empreendedor, e vai encurtar também isso. Por quê? Porque você tem a chance de aprender com as histórias que são contadas aqui por grandes empreendedores, aprender o que eles fizeram de certo para implementar no seu processo e aprender o que eles fizeram de errado para que você possa evitar esses tropeços que é muito inerente à jornada empreendedora. Então, se você trabalhar, se você agir como uma pessoa sábia, você vai pegar todo o conhecimento que aqui é derramado, que é entregue por esses grandes players, por esses grandes empresários que aqui passam e vai fazer uma análise para implementar todos os acertos e mitigar todos os erros cometidos por esses homens e mulheres de sucesso que passam aqui nesse nosso bate-papo. E hoje não é diferente, o camarada carrega no seu sobrenome Estrela, porque de fato ele é uma estrela, parece um galã de Hollywood. Senhoras e senhores, receba da sua casa com forte salva de palmas, Dr. Ailon Estrela, seja bem-vindo, liderança! Boa tarde, pessoal. Primeiramente, é um motivo de muita alegria ter tido esse convite e estar batendo um papo aqui com vocês. Espero trazer um pouquinho de conhecimento e enriquecer um pouco o dia de quem nos escuta. Eu, como já conheço a história, sei que você vai enriquecer. Eu jamais traria para vocês aqui alguém que não tenha algo extraordinário para agregar. E a história do Dr. Ailon é fantástica, tá bom? E eu quero começar, obviamente, do começo. Dr. Ailon, você é nascido em Brasília? Sim. Nascido em Brasília. Então você viveu sob a sombra do funcionarismo público aqui, que acomete todo jovem aqui do Distrito Federal, que muitos deles ainda não despertaram para a opção do empreendedorismo, acreditam ainda que a única alternativa viável é o funcionarismo público, porque é uma cultura que ainda está muito impregnada aqui. A gente tem um sonho utópico, que eu nem sei se é tão utópico assim, mas nosso sonho é transformar Brasília na capital do empreendedorismo do Distrito Federal. É quebrar, mudar o status quo, sabe? Fazer uma revolução nessa cultura e mostrar que Brasília é um celeiro para excelentes negócios. Mas você viveu sobre essa atmosfera, né? Cresceu aqui em Brasília. E como é que você despertou para o empreendedorismo? O que te influenciou? Como é que você, quando criança... Me conta um pouquinho da sua história. Vamos lá. Então, eu acho que eu posso dizer que, primeiramente, eu sou filho de um médico e de uma servidora pública, né? Então, assim, meu pai, apesar de não ser do servidorismo público, ele sempre adotou uma postura muito ligada ao servidorismo público, porque ele sempre teve a clínica dele, nunca contratou ninguém e sempre foi ele mesmo muito técnico. E obviamente, é algo de ser louvável também, né? Claro, com certeza. Mas agora, dentro do empreendedorismo, mais do que só uma opção, acaba sendo uma ideologia que a pessoa, muitas vezes, ela veste, né? Perfeito. E eu acho que isso vai muito de encontro ali com a pessoa que busca o desconforto e na medida que ele vai encontrando esse desconforto, ele vai evoluindo. Sim. Porque nada mais é do que a evolução da espécie humana. Perfeito. É sempre saindo do conforto para alcançar um objetivo maior. Então, vindo desses dois, o papo sempre vai para o servidorismo público, ali você vai ter uma estabilidade, ali você vai conseguir tudo que você imaginou, só que aquilo nunca me convenceu, né? Então, eu acho que eu posso dizer que o meu primeiro momento, assim, que eu senti o gostinho do empreendedorismo foi quando eu e mais alguns amigos meus, a gente se juntou. E foi na época que aquele tênis Nike Shox da Nike. Lembro muito. Nike, era, acho que, um produto muito desejado por todos e pouco acessível. E a gente teve um amigo que ele fazia muito o trânsito desses produtos. E ali, com uns 14, 15 anos, a gente começou a ter alguns acessos. Ele falou, não, quer saber? Vamos, além de comprar pra gente, vamos começar a revender isso. E nisso a gente começou a revender, a gente construiu até um fotolog à época, publicava as fotos, enfim, tinha toda uma divulgação ali, o nosso primeiro faísca de marketing, né? E dali a gente começou a vender alguns tênis, e aquela experiência foi muito boa, foi muito gostosa, e eu falei, cara, gostei disso. Sim. Então, dali para frente, tiveram outros sinais que o empreendedorismo ali ia me satisfazer mais que o servidorismo público, né?
Logo em seguida, ainda com uns 17 anos, 16, 17 anos, eu fui trabalhar numa loja também em vendas. E na primeira loja que eu trabalhei, eu fui o que mais vendeu na loja. E no segundo ano que eu fui trabalhar numa outra loja, eu fui o que mais vendi no shopping. Então aquilo ali também, de alguma forma, me alimentava e falava assim, cara, esse é o caminho. E não só pela recompensa financeira, mas eu acho que pela recompensa valorativa de vencer algo, Sim, sabe? legal. Então, hoje eu vejo, na medida que o tempo vai passando, né, que tanto o homem quanto a mulher, ele escolhe seus desafios, suas guerras, né? E acho que esse desafio do empreendedorismo acaba instigando mais, sabe? E você vai, muitas vezes, conquistando não só isso, mas você vai vendo outras conquistas ao longo do tempo. Uhum. Seja com pessoas, seja os seus próprios valores, seja na sua própria formação, entendeu? Sim. Então, acho que depois dessa fase assim, de juventude, que eu tive esses acessos, eu acho que entra ele a fase do direito, né? Então, eu optei pelo direito, não fui pelo caminho do meu pai da medicina e nem da minha mãe, que ela foi mais para o servidorismo público. Então, eu fui para o direito e já sabia que era advogado. Uhum. Então, o primeiro ponto eu falei, cara, eu preciso ser reconhecido por alguma coisa. Então, como meu pai não ia me trazer esse reconhecimento pela medicina, nem minha mãe pelo servidorismo público, eu falei, cara, sou eu e eu mesmo. E aí, obviamente, eu acho que tem uma interferência de Deus a todo momento, né? Com certeza. E eu acho que ele teve essa força com ele e, ao mesmo tempo, eu falei, não, vou fazer uma pós-graduação. Fiz 1, 2, 3. E, ao mesmo tempo, fui exercer na prática com grandes pessoas do meu lado. Uhum. E hoje, sou o único sócio fundador do Estradeta Advogados. Sou muito feliz aonde que eu me encontro, mesmo com todos os desafios diários, né? Mas isso é dentro da advocacia, né? Então, dentro da advocacia, eu até costumo dizer que o advogado contemporâneo ele tem que olhar a advocacia não só como uma atividade intelectual, mas também como uma empresa. Sim. Implementar processos, enxergar ali a importância do marketing e assim por diante, como outras empresas. Porque, Perfeito. caso contrário, a gente não tem a advocacia como a gente tinha 10, 20, 30 anos atrás. Mudou muito. E ela muda a cada dia. Sim. Então, tem que ficar bem atento a isso. Perfeito. Doutor, você levantou alguns pontos aqui que corroboram muito com uma tese que nós temos, né? É o entendimento nosso, que fazer ter uma clara distinção da diferença entre o empreendedor e o empresário, né? Na nossa percepção, de acordo com essa tese que a gente defende, ser um empreendedor está muito ligado à identidade. É a forma como eu vivo, é quase uma filosofia mesmo. Como reage ao mundo, é como eu me comporto, né? Ser empresário de fato, ter um CNPJ e gerir uma operação. Então, eu não deixo de ser empreendedor, porque é quem eu sou, mas deixo de ser empresário. Porque empresário eu estou ou não estou empresário. Empreendedor é quem eu sou. E você percebeu isso muito novo. Através do quê? De alguns talentos que você já havia testado, e experimentado, como vender, se comunicar. Isso tudo é muito inerente ao empreendedor, faz muito parte da história do empreendedor, esse tipo de comportamento. E existe uma parábola em Mateus 25, 14 até o versículo 30, que é a parábola dos talentos. Ou seja, que Deus dá um talento para cada pessoa, né? O outro, um pega, multiplica, o outro multiplica infinitamente e tem um que esconde esse talento e guarda esse talento e deixa ele escondido por ali. E depois ele é exortado e é parabenizado aqueles outros dois que fizeram multiplicar o talento que Deus havia lhe dado. Então, nós temos uma crença muito forte de que talento é indicativo de propósito. Então, eu quero dizer para toda a nossa audiência, se você tem já, de forma nata, que você pode desenvolver essas skills, mas se você já tem muito claro na sua vida, assim, essa habilidade de se comunicar, essa habilidade de delegar, essa habilidade de cumprir aquilo que foi determinado, né, de ser executor, a habilidade de vender, de convencer, de persuadir, amigo, isso é indicativo do propósito, porque é um talento que está norteando para você, para mim, para todos nós, qual o caminho que a gente deve seguir, qual o caminho mais fácil para se seguir, né? Então, eu acredito sim que talento é indicativo de propósito e eu acredito que empreendedor, alguns já nascem,
com esses talentos e se descobre ao longo do caminho, que foi seu caso, e outros vão precisar desenvolver essas skills porque tem o desejo de se tornar. Eu costumo dizer o seguinte, Ronaldinho Gaúcho e Kaká, ambos foram melhores do mundo. O Ronaldinho Gaúcho porque tinha seu talento nato desde criancinha, né? Um cara que arrebentava e o mundo viu o quanto ele era bom mesmo, talentoso. O Kaká talvez não tivesse o mesmo talento do Ronaldinho, mas ele teve esforço para treinar até se tornar. E se tornou melhor do mundo, igual ele se tornou. Então, assim, ou vai pelo talento nato que você já tem, ou se você tiver um forte desejo pela prática, pelo exercício, pela perseverança, você também consegue se destacar e se tornar um grande empreendedor e, consequentemente, um grande empresário ou um grande funcionário também, porque tem muitos empreendedores dentro de grandes empresas. Tenho certeza absoluta que o time que trabalha com você no seu escritório é um time composto por vários empreendedores, né? Advogados de sucesso. Mas você falou um negócio, eu queria voltar um pouquinho. Por que acontece? Hoje na academia tradicional, como se tem ainda, as pessoas saem de lá habilitadas ao ofício. Você vai ser um bom advogado. Aí, lógico, depois você faz o teste da ordem e aí aquele teste valida mesmo se você tem competência ou não tem competência para exercer a advocacia. Ou seja, o ofício, que é a parte mais técnica, você tem todo o domínio. Só que, pelo menos na maioria das universidades, né, das academias, não se ensina o cara que com aquele ofício, com aquele talento, com aquela técnica, ele pode vir a empreender. Como é que você descobriu que você poderia ser empresário com o ofício que você domina, Como é que você despertou? De onde veio esse desejo de montar um escritório? Lógico, a gente sabe que isso já está muito ligado com a sua identidade de empreendedor. Mas você teve alguma orientação? Como é que você fez? Porque hoje o cara sai da faculdade sem saber nem o que fazer. Ou ele vai trabalhar em algum escritório, ou ele vai prestar um concurso público, porque ele nem se cogita a ideia dele empreender nesse ramo da advocacia. Sim. Antes de dar uma resposta, eu preciso dizer que, vindo você falando a parte de talento para mim, é um super elogio. Fico muito grato aí eu te agradeço. por esse reconhecimento, se é que eu mereço. Mas a verdade é, eu costumo dizer que a atividade de advocacia, ela exige um requisito para qualquer advogado ou advogada, que é, de fato, a coragem, né? E é algo que eu peço todos os dias mesmo, tá? Porque a gente não nasce, muitas vezes, com coragem para enfrentar qualquer desafio. Mas a gente desenvolve isso, assim, como um talento, né? Então, hoje, eu posso dizer que chegou a certo momento lá da minha carreira, lá atrás, vamos colocar aí quase 10 anos atrás, que eu vi uma situação que eu falava, ou eu vou dar um passo maior e abrir, de fato, um escritório de advocacia, ou eu vou dar um passo maior e vou para São Paulo, ou tentar um outro negócio. Não, na verdade nem é negócio, mas um outro desafio maior. Mas ali o que tinha em comum? O desafio. Dali eu já estava percebendo que eu estava com fome de desafio. E dentro de um mercado que temos quase 1,5 milhão de advogados... Caramba! Cara, não é para qualquer classe para disputar ali a bola, entendeu? Então, a gente precisa, sim, de profissionais muito qualificados. E, além disso, precisa, sim, de gente corajosa, né? Eu tento me colocar dessa forma exatamente porque eu estou sempre buscando, né? Mas aonde que foi o estalo? Eu acho que foi exatamente nesse momento. Falei assim, ou eu vou para um caminho ou para o outro, mas eu vi, existe um desafio aí no meio termo, né? Então, é ali que eu vou fazer. E na medida do tempo, eu sempre eu gostei muito, na verdade, sempre gostei de autoconhecimento, né? Perfeito. Então, acho que também a religião entrou muito bem nesse momento. E na medida que eu ia vendo que eu conseguia ter cada vez mais autoconhecimento, e é algo sempre em exercício, né? Eu falei, eu vou tentar esse desafio maior de liderar uma equipe, liderar novos desafios, novos clientes, novas matérias e assim por diante. Então, a partir do momento que eu saí da faculdade, tive essa experiência, falei, cara, eu preciso de fato dar esse passo maior, eu preciso às vezes entrar para um escritório, eu preciso fazer um escritório, preciso ter um nome e assim por diante. Então, dentro aí também, a partir do momento que eu criei o escritório, tiveram vários desafios, assim, de todos os nortes. A gente sofre muito, ainda mais advogado, não sei se você já teve essa experiência, mas o advogado, ele sofre com o cliente, né? É uma das únicas profissões, assim, que o cliente confia muitas vezes de olho fechado e fala, resolve. E aí o advogado, na figura dele, ele tem essa obrigação de falar assim, deixa comigo, eu vou resolver, né?
Então, é uma obrigação muito grande. Então, na medida do tempo, isso foi se tornando algo habitual e eu falei, cara, eu gosto disso. E se eu estou conseguindo controlar isso, eu sei lidar com isso, eu consigo doutrinar outras pessoas também para isso. E assim tem sido a nossa carreira. Assim, teve altos, teve baixos, mas hoje eu acho que eu posso dizer que a gente chegou num certo momento que a gente tem um pouco mais de tranquilidade para saber empreender dentro desse meio. Uhum. E, ao mesmo tempo, aprender muito com os nossos clientes. Então, assim, acabou que me surpreendeu essa minha decisão de empreender dentro da advocacia. Que hoje em dia eu sou muito feliz em estar compartilhando dores com os clientes também, que são empreendedores também. E, nesse meio tempo, a gente consegue ver aonde que teve os acertos, os erros dos outros e os nossos também. Então, é uma relação ali de autocomposição entre ambas as partes, né? Clientes e advogados ali. Uhum. Então, tem sido muito interessante. Não, e você levou quanto tempo pra você falar assim, cara? Porque o que acontece? Existe uma coisa que é o ofício, né? Dentista, médico, advogado, vendedor, enfim. Todo trabalho, ele é um ofício, né? Agora, para você ser empresário, né? Não basta ser só empreendedor, que seria soft skills, vamos colocar assim, aquela característica, aquele comportamento, aquelas habilidades. Você precisa também dominar uma ciência, que ela não é tão compartilhada, Objetiva, né? Além de não ser objetiva, você não escuta falar tanto por aí. Ah, Não existe são poucos os lugares onde você pode aprender esse conhecimento. Que é a ciência da gestão. O que existe de igual em todas as empresas? Gestão. O que muda são os ofícios, os produtos, serviços, as entregas. Mas o que é padrão em todos os negócios de sucesso é gestão. O cara tem que ter gestão. Isso não é muito pulverizado. Essa educação não é pulverizada. Em qualquer lugar que você vai aprender isso. Então você, assim como eu e assim como muitos de nós que estão nos assistindo aí, a grande maioria teve que ser na porrada, tiro, porrada e bomba, para poder aprender e desenvolver as habilidades, além das habilidades, o conhecimento de gestão, para poder fazer o escritório crescer e ser esse sucesso que hoje é. Quanto tempo você levou para aprender e entender que não era o ofício? Que só aquela ciência do ofício como advogado não ia ser o suficiente para fazer o escritório escalar? Quanto tempo levou esse processo e como é que você despertou para entender, cara, preciso pensar como gestor, como empresário? cara, difícil a resposta, viu? Porque imagino que sim. todo dia é um aprendizado, mas eu acredito que na medida do tempo isso tem se tornado mais claro. Claro. Mas o que eu posso dizer? Assim, ó, uma das coisas que eu acho que é claro, assim, quando a gente falou de religião aqui, vale também trazer esse exemplo, né? Assim como outros líderes, né? E acho que a gente está no momento do lugar certo para falar sobre isso. Com certeza. Eu acho que a liderança, mais do que qualquer atribuição, ela traz um exemplo nato, né? O líder, ele não é só aquele cara que manda fazer. Uhum. Então, até hoje, quando a gente está no escritório, alguém me brinca de chefe, alguma coisa, me soa de uma forma negativa, sabe? Uhum. Por quê? Porque eu não quero ter a visão de chefe, que parece que a figura do chefe é aquele que manda e o outro obedece e não reclama e assim, ponto final, entendeu? Uhum. Na verdade, a gente tem uma pegada muito humanizada lá no escritório, não só com os clientes, mas entre os nossos colaboradores. E por que eu estava falando de liderança e religião? Porque, até colocando mais uma vez o exemplo, que eu acho que eu estou no lugar certo para a gente falar sobre Com isso. certeza. Eu acho que Jesus Cristo foi um grande líder. Foi o maior de todos. Exato. Então, ali, ele trouxe vários exemplos, né? Mesmo para quem não acredita, eu acho que vale trazer, porque o cara, ele sacrificou muito em prol de outros, né? É a mesma coisa que a gente faz todo santo dia. A gente está sempre se sacrificando muito em prol de outros e isso traz um preenchimento, alimenta o que a gente faz, sabe? Isso traz satisfação para todos os colaboradores ali. Seja no ganho ou na perda, porque a gente fez o nosso máximo, Perfeito. né? Então, eu acredito que o exemplo ele acaba arrastando, né? Mais do que só o dizer. As nossas atitudes é que nos definem, né? E não a nossa fala só. Uhum. Então, em resumo, eu acho que a gestão é uma escola diária. Perfeito. Que não só eu estou ensinando para aquelas pessoas que eu convivo, mas também eles estão me ensinando, né? E hoje em dia eu sei o valor disso e o valor de que eu não consigo tocar sozinho o escritório. Uhum. E ainda bem, porque é pela companhia deles
que agrega e faz o Estrela Neto ser quem ele é hoje, né? Então, hoje a gente até costuma dizer que ali é a nossa primeira casa, porque a gente está ali mais do que qualquer outro lugar, entendeu? Então, ali tem que ser um ambiente muito bom, com valores e assim por diante. Então, hoje a gente está muito bem definido quais são os nossos valores, onde a gente quer chegar, o que a gente busca e é isso. E nada mais é do que isso é gestão, na minha opinião. Perfeito, Né? perfeito. Não, e ao longo do processo você foi aprendendo, né? E ao aprender você foi implementando, né, ferramentas de gestão, processual, ferramenta como algo banal, mas que tem que é o feijão com arroz, uma planilha de contas, né? Enfim, toda aquela estrutura que demanda uma empresa de sucesso, ou que visa ter sucesso, precisa ter muito bem definido. E você respondeu brilhantemente, dizendo que foi com o processo você foi aprendendo, né? Porque, obviamente, isso levou um tempo, até você performar no nível que você performa hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque você que está nos assistindo pode aprender isso antes de levar o tempo que nós levamos para aprender o que é gestão e como ela funciona, e como implementar. Né? Através do Líderes do Brasil, através do Líderes, agora a nossa marca é só Líderes, a gente já está com ela registrada no INPI, então nós somos os líderes. Por meio do nosso processo, da nossa metodologia, da nossa comunidade, desse nosso ecossistema, você vai aprender comigo, com o Ailon e com muitos outros empreendedores de sucesso, empresários de sucesso, como aplicar essa gestão, como funciona essa ciência, quais são as ferramentas. Isso vai te poupar aquilo que você tem de mais precioso na vida, que é tempo. Vai te poupar tempo, porque você vai conseguir otimizar, acelerar, mitigar o risco e chegar lá com tempo de sobra para poder curtir com a família, com os filhos, com todo mundo que você ama, né? Usufruir do trabalho que você faz e faz muito bem feito. Você falou de Jesus aqui, a gente não pode deixar de falar desse mestre, Senhor e Salvador da minha vida, da sua e de muitos outros, mesmo daqueles que não acreditam, o problema é seu, né? Ele não deixa de ser Deus por conta disso. E aqui a nossa filosofia de liderança, Ailon, você já deve ter percebido isso com certeza, é uma filosofia muito baseada em Cristo, na liderança de Cristo. Né? Então é uma liderança servidora, onde a gente coloca o outro sempre em primeiro lugar. Jesus abdicou de tudo, de todos os prazeres desse mundo, para formar 12 apóstolos que poderiam levar essa mensagem que hoje eu e você conseguimos amar, essa doutrina que eu e você hoje compartilhamos e muitos outros, e que tem, pelo menos na minha vida, eu tenho certeza que na sua vida também, um papel fundamental para o sucesso que hoje eu tenho. 80% do que eu sei da vida, eu aprendi dentro da doutrina cristã, da doutrina que me foi ensinada graças ao investimento que Cristo fez em servir 12 seres humanos desacreditados, inclusive, desacreditados na época, transformou esses caras em grandes homens. E a mensagem dele, há 2.000 anos atrás, chegou até hoje para poder nos alimentar e nos ensinar qual é o caminho. Isso é fantástico, porque ele não se preocupou em pegar pessoas qualificadas e pessoas habilitadas. Ele se preocupou em pegar pessoas com coração quebrantado, com coração humilde, com coração disposto a aprender, a se desenvolver. E aí ele fez o que fez e ele é nosso maior exemplo de liderança. Eu quero só corroborar isso com você e reforçar que a nossa liderança é uma liderança que nasce em Cristo, uma liderança servidora, onde você é a nossa prioridade. Nós estamos aqui para te servir. Sabe por quê? Porque sucesso, a etimologia da palavra sucesso, vem de sucessão. Não existe sucesso sem sucessor. Não existe legado sem outra pessoa para levar adiante o legado. Então, o nosso trabalho, de fato, é investir em pessoas. E quando você investe em pessoas e aprende a amá-las, porque não é fácil, eu acho que eu não conseguiria ser Deus, Ailon, porque assim, eu amo muita gente, mas tem um pessoalzinho que é difícil de amar, viu? Eu não daria conta de ser Deus, não. Mas você tem que aprender a amar, porque o seu sucesso, o seu legado, está no outro. Isso é sucesso. Doutor Ailon, e o escritório hoje? Como é que tá? Quais são as fases? Qual é o público-alvo? O que você oferta para o mercado? São 10 anos de trajetória, né? Então, assim, você já foi mais do que validado. Tem escritório que não dura um ano. Tem aqueles que sobrevivem até os 5 e depois quebram. Você superou e você chegou no patamar que você está, mérito seu, da sua equipe também. E a gente quer entender um pouquinho do escritório, como é que ele funciona. Legal. Vou falar um pouquinho do escritório, então. Hoje o escritório ele se destina muito na atuação empresarial. E quando eu falo empresarial, acho que resume bem
a empresa e seus desafios e suas dificuldades, né? Porque dentro do empresarial, a gente acaba atuando em outras áreas também, que acaba complementando o empresarial. Seja um trabalhista, consumidor, contratos, direito digital, propriedade intelectual, proteção de dados, enfim, tem uma vasta variedade aí que a gente só foi implementando ao longo do tempo, que a gente viu que era uma dor do empresário. Então, muitas vezes o empresário vinha com um problema contratual e dali depois surgiu um trabalhista. Então, eu precisava ter pessoas qualificadas para poder atender eles. Perfeito. Porque, mais uma vez, a gente sente a dor do nosso cliente. Então, ele trazia essa dor e era muito difícil eu falar, eu não consigo te ajudar. Você vai ter que procurar outra pessoa, ou eu vou indicar aqui outra pessoa, e assim por diante. Ainda tem algumas áreas que a gente não atua, mas isso de fato, foge um pouco ali do escopo empresarial por si só. Né? Mas dentro disso, a gente tem, ao longo do tempo, feito muitas implementações para entender também qual é a nossa persona, qual é o nosso cliente persona. Né? Então, hoje em dia, a gente tem isso muito bem mapeado. E hoje eu acho que a gente consegue atendê-los de uma forma que atende num todo para que a empresa se sinta mais com suporte ali para o dia a dia. Né? Então, hoje a gente costuma muito dizer que a gente busca, mais que qualquer coisa, minimizar os riscos, trazer uma conscientização e uma segurança maior na hora de tomada de decisão. Então, a gente vê, ao longo do tempo de acompanhamento dos nossos clientes, que acaba que eles estão virando advogado mais que a gente. Porque eles vão sabendo dos riscos, falam, putz, mas será que eu vou por aqui? Então, tem algumas coisas que eles vão... na verdade, ele é uma escola de direito, né? Mas é muito interessante porque, na medida do tempo, a gente vai vendo empresas cada vez mais conscientes e mesmo que ela fala, eu assumo esse risco, ela está consciente disso. Perfeito. Né? E não é uma surpresa, assim, como muitos advogados, ou como muitos empresários acabam tendo ao longo da atividade empresarial. Mas hoje o escritório, eu acredito que ele busca cada vez essa consolidação, né, dentro do mercado de Brasília e do Brasil. Hoje a nossa atuação não se restringe só a Brasília, mas o Brasil todo. A gente ainda está em expansão. Na verdade, essa vai ser um movimento contínuo. Eu acho muito difícil a gente dizer, não, agora chega, não quero mais cliente. Na verdade, aí eu vou estar me contradizendo ao desafio, porque eu busco esse desafio, eu acho que é super interessante. E quanto mais clientes, mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai se qualificando como profissional e como pessoa. Né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que o escritório hoje caminha e sempre disposto a novos desafios. E ele fica ali no SIG. No SIG. Na entrada do Sudoeste. Sei, ali próximo da Câmara Legislativa aqui do Exato. Né? É um prédio relativamente novo, chama Capital Financial Center. A gente tem 2 pavimentos ali, um lugar bem agradável ali. Esse ofício de advogado deve se assemelhar muito ao ofício de um psicólogo, terapeuta, né? Porque você deve ouvir cada coisa. O pessoal deve abrir o coração. Você tocou num ponto que é totalmente verdade. É bem humano, né? A prática é bem humana, né? Super. Não, e assim, é super humano. E, na verdade, assim, eu acho difícil aquele advogado que não passe um pouco pela psicologia, digamos assim. Né? Então, quando eu falei do autoconhecimento, que eu sempre gostei dessa matéria, desse assunto, acho que me ajudou muito para lidar com isso. Né? Porque, às vezes, o empresário que está vindo hoje, batendo na nossa porta, pedindo ajuda, foi algo que a gente já passou ou que a gente, às vezes, já lidou. E que mesmo que a gente não tenha lidado, aquilo ali serve de lição para os próximos ou até mesmo para a gente, na nossa atividade de empreendedorismo. Seja dentro da advocacia, né, com nossa lida diária, ou mesmo com os meus empreendimentos fora da advocacia. Né? Então, no final das contas, ainda mais quando existe essa questão empresarial. O empresário, às vezes com sociedade, é muito parecido com causas de família, sabe? Tipo casamento. Cara, é bem isso, assim, ó. Tem muito. E tem que ter essa paciência, porque, às vezes, a intimidade, às vezes, é maior do que uma esposa e o marido, né? Ali guarda muitos segredos, muita estratégia, muito dia a dia, tem muito suor. E, às vezes, acontece alguma coisa que frustra
e ali é um tiro no pé, entendeu? Então, o advogado, nesse sentido, ele tem que trazer também essa conscientização de falar, olha, vamos tentar mediar isso, porque só o lado emocional só vai prejudicar a empresa, no final das contas, né? Então, a gente busca trazer esse pé no chão de falar, olha, o que importa aqui? É de fato o seu litígio, sua briga societária ou a empresa que está em jogo? Então, vamos olhar para a empresa. Né? Então, isso a gente lida bastante. E quais são esses outros negócios que você mencionou aqui? O povo está desesperado. Acabei de receber aqui uns 10 WhatsApp. Pergunta para ele. Quais são esses outros negócios que você opera também? Olha, existe uma vertente imobiliária, bem pequena, bem tímida ainda, mas existe. Mas eu acho que o que eu posso dizer como empreendedor... Hoje eu tenho uma operação de ensino, né, voltado para ensino profissionalizante. E existem planos futuros para essa expansão também. E, além disso, dentro de um negócio de família, a gente também é voltado para a parte de pecuária. Legal. Né? Mas hoje, se eu for falar, onde você tem fora da advocacia, fora dos seus 98% do seu tempo... seria essa parte que eu entrei como sócio estratégico, diria o Smart Money ali, dentro de uma escola mesmo. Perfeito. Né? Mas tem sido uma atividade muito enriquecedora, porque é totalmente diferente da advocacia. Né? A advocacia a gente vende um produto para um público específico, na escola é outro público, é um outro tipo de produto. Então, acaba que essas atividades elas acabam também se complementando. Então, assim, a dica que eu dou, se é que eu posso dar... Claro que pode, ué. Mas eu acho que dentro do ramo do empreendedorismo, é muito bacana essa pluralidade, melhor dizendo, dentro do empreendedorismo que você pode tentar outras áreas, né? Perfeito. E dentro dessa tentativa de outras áreas, você vê novas estratégias, novos resultados que você pode implementar. Então, no final das contas, a regra não tem regra dentro do empreendedorismo. Porque vai mudando e a gente vai cada vez ajustando ali o que melhor comporta e reage, né? Então, é tentativa e erro. Essa sempre foi a filosofia do empreendedorismo e continua sendo. Tentativa e erro, e tem que tentar, e vai errar, e vai errar, e vai acertar. Isso. Acho que o segredo o desistir não é uma opção. Não é uma opção. Né? Então, eu acho que tem sido muito bacana essa interlocução e existem outros planos de expansão, ou seja, para outros negócios também, ainda já em curso. Pô, que bacana. E doutor Ailon, por que um pequeno empresário, empreendedor, ainda está no sufoco da operação, ainda está precisando de validação, ainda está precisando, né, chegar no seu ponto de equilíbrio, por que ele deve já se antecipar? Porque quem antecipa, governa. Esse é um ponto. Grava essa aí. Quem antecipa, governa. Tá? Por que ele deve se antecipar e já ter uma assessoria jurídica junto com ele no início do processo? Assim, eu sou suspeito para falar, né? Porque é o meu dia a dia de venda. Mas você é a melhor pessoa para falar. Exatamente, mas eu vou ter propriedade também para falar isso. Eu acho que nada melhor do que dizer que o ponto alto do empreendedor é o conhecimento. Então, na medida que ele tem esse conhecimento, ele vai antecipar alguns movimentos que a outra pessoa que não teve conhecimento deixou para trás. Perfeito. Então, a gente viu vários casos ao longo desses anos que não se teve esse cuidado em se precaver, né? Então, às vezes o negócio estava subindo, aí dentro daqueles 5 anos, né, da estimativa ali, a maioria das empresas quebram, muitos vão só pensando no lucro, não investem, só quer mais lucro, e chega num ponto ali que aí começa a vir os problemas. Seja trabalhista, seja com fornecedores, seja, enfim, locatários, enfim, existem de todas as ordens. O ponto na medida que você tem um jurídico, mesmo um advogado que te aconselhe e que tire algumas dúvidas e que te ajude nas melhores decisões, você está evitando grandes danos que podem te frustrar no futuro, sabe? Então, por mais que seja pequeno, eu acho que vale muito esse acompanhamento jurídico para trazer uma maior conscientização da empresa em si. Eu sempre costumo dizer que o contador e o jurídico são os melhores amigos do advogado, do empreendedor, do empresário. Precisa ter isso do lado, sabe?
Porque não adianta nada ele ter o seu lucro e daqui a pouco vir ação trabalhista, alguma crise ali reputacional, que aí, de fato, tudo que ele está construindo, o império dele, com o suor dele, vai para água abaixo, entendeu? Então, isso é realmente algo, paulativamente, de ter um acompanhamento, é algo realmente muito valoroso dentro do cenário do Brasil, que existe vários riscos. Perfeito. Né? E a gente sabe que o empreendedor, ele é um guerreiro, né? Ainda mais no cenário brasileiro, meu amigo, com vários tributos altos, a política vai mudando o cenário o tempo todo. Então, ter um aconselhamento acaba sendo uma cartada muito grande no nosso mercado, sabe? Sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas cometem um erro muito, mas muito grave. E que você pode evitar de cometer. E se você estiver cometendo agora, você pode ajustar. Ainda dá tempo de você reajustar a rota. Que é o seguinte, você, com certeza, muitas das vezes, 90% das vezes, você vai ser obrigado a começar pequeno. Ainda mais se você não tiver outro negócio que possa ajudar no fomento do novo, se você não tiver um padrinho, se você não for herdeiro, você vai ter que começar pequeno. Agora, pensar pequeno é uma opção sua. Você não tem que pensar pequeno. Você pode começar pequeno, que isso é um processo natural para quem está começando nessa jornada, vai ter que passar por essa fase do pequeno, da pequena empresa, do pequeno negócio, da pequena estrutura, do pequeno investimento, de tudo. É pequeno. Só que a cabeça tem que ser grande. Tem que pensar grande. Tem que pensar como um grande pensa. Para um grande não falta contador, não falta advogado. Para o pequeno só tem contador porque é obrigado. Porque senão ele abriria a mão desse contador. Então, assim, você precisa entender. O seu projeto é um projeto baseado em propósito, em sonho, você quer realizar alguma coisa, ou você está fazendo porque você precisa de viver e pagar boleto? Porque se você precisar de viver e pagar boleto, se seu negócio é para esse fim, aí realmente esse conselho não serve para você. Mas se você tem uma ideia, que você acha que é a ideia, que isso faz parte do seu propósito, é um sonho grande, você tem que pensar com a cabeça de gente grande. E gente grande tem contador, advogado, time, e tem tudo isso que, por mais que a estrutura seja pequena, ele já tem pavimentado um caminho, construído um caminho, para quando ele se tornar grande, ele já vai estar bem estruturado para acontecer o que o doutor Ael falou. Daqui a 5 anos você tem os problemas que podem matar aquele seu sonho, aquele seu projeto. E assim, eu vou fazer até um adendo, que até mesmo o grupo Líderes, né? Ele vem num momento muito bom para divididores, né? Uhum. Eu acho que hoje, na verdade hoje não, já tem, na verdade, o histórico do Brasil, que não se privilegia tanto o empreendedorismo, né? E, na verdade, o que é privilegiado é o próprio movimento do empreendedorismo. Aqueles que passam por isso ajudam ao outro, esticam a mão e assim por diante. Então, eu acho que o Grupo Líderes ele vem num momento muito importante para fomentar e enriquecer esse ecossistema. Você trazendo essas dores, mesmo que não sejam jurídicas, mas até mesmo jurídicas. Você vai conversar, um empresário conversa com outro empresário, olha, tive um problema ali, o advogado tal me ajudou, seja patrocinando uma causa, seja me dando um conselho, isso fez toda a diferença. Até mesmo dentro de outros problemas de outras dimensões, né? Então, assim, eu acho que o empreendedor, apesar de ser uma atividade muito solitária, na medida que você compartilha ela com as pessoas certas, é enriquecedor e eu acho que muitas vezes é um diferencial para o seu crescimento. Perfeito. Né? Inclusive na função do jurídico ali. Não, com toda certeza. Se a gente não pode... Tem uma história de um camarada que ele cresceu em um ambiente em que todos os amigos dele foram moldados do comportamento, né? Porque o comportamento é modulador, o ambiente é modulador do seu comportamento. E esses amigos de infância foram modulados ao ponto de desenvolver comportamento criminoso, porque o ambiente era péssimo, cheio dessas influências, e ele foi o único que saiu ileso. E aí, num bate-papo com ele, eu perguntei assim, mas como é que foi a sua criação? Você cresceu aonde? Eu cresci lá com minha avó, participando da única igreja que tinha na comunidade. Ou seja, dentro do ambiente, que era um ambiente caótico, existia um outro ambiente, que é a igreja, né, que regava ele de outros princípios e outros valores, trazendo para ele outros estímulos, que fez com que ele saísse daquele destino cruel, que seria se tornar talvez um criminoso ou um vagabundo e etc, e etc e tal. O Líderes do Brasil é mais ou menos isso. Dentro do Risco Brasil,
em que o empreendedor, infelizmente, ainda não tem lugar de voz, ainda nós fomos estigmatizados e ainda carregamos esse peso de que somos os vilões, de que patrão não presta, de que a gente, né, como se fosse a burguesia contra o proletariado, quando na verdade o pequeno empresário, você e eu, nós aqui, trabalhamos 20 horas por dia e às vezes pagamos todas as contas sem deixar atrasar o salário de um funcionário e não sobra um centavo no bolso. Quantas vezes a gente faz isso, né? Então, assim, mas ainda existe esse estigma, isso ainda faz parte da cultura do Brasil. O risco Brasil já é extremamente alto. Aí vem um Líderes do Brasil, que é um ambiente como se fosse aquela igrejinha, no meio de todo o caos, que vai tentar ajudar essas empresas que fazem parte, que compõem conosco, a terem um destino diferente daqueles que estão aí vivendo sob a influência desse ambiente que com certeza não tem gerado bons estímulos para o desenvolvimento do empreendedorismo no país. Bom, Dr. Ailon, como é que as pessoas podem te encontrar? Quem quiser tirar uma dúvida, vai ter gente que vai te procurar para assuntos do direito e vai ter pessoas que já entenderam que você é meio que psicólogo, quase um coach, e vão te procurar para bater papo. Vão ser bem-vindos, porque eu vou estar dando meu papel ali de cidadão também, ajudar o próximo, né? A liderança servidora, né? É isso. Mas aqueles que tiveram qualquer dúvida, quiserem conversar, vai ser um prazer conversar. Pode nos encontrar tanto no nosso endereço físico, né, no SIG, ali no Capital Financial Center. Café maravilhoso. É isso. A gente também pode ser pelas redes sociais também, tem o estrelaneto.adv, que é no Instagram, tem no LinkedIn, tem no Facebook, tem nossos WhatsApps, enfim, assim, meios de contato é o que não falta, exatamente para dar o suporte para aqueles que precisam. Sim. De uma assistência jurídica ali preparada. E é isso, fica sempre aberta as portas, né? É sempre um prazer bater um papo sobre empreendedorismo e sobre direito, são duas paixões que eu tenho. E principalmente aqui com você, que é um ambiente aqui que eu super admiro e vejo muito valor, que a gente tem que, exatamente para quebrar esse estigma ali do empresário antigo, fomentar, né? Porque no final das contas, eu acredito que existe uma onda muito forte de mudança desse conceito, sim, né? Porque hoje o empresário ele atua numa figura e num papel, vamos colocar assim, muito mais consciente. E esse papel dele, vamos colocar muitas vezes como líder, ele acaba trazendo uma modulação comportamental da sociedade. É isso mesmo. Deu para entender? Então, ali, o que ele faz? Eu acho que o que acontece dentro da empresa dele, seja do escritório dele, isso vai propagar para os outros, né? Então, são valores ali que são cultivados e que a pessoa vai sair e vai falar, putz, agora eu sou... Essa situação, antes eu agia de uma forma, eu vou agir de outra, né? Então, além do que o trabalho dignifica, eu acho que, no final das contas, o empresário hoje tem um papel muito importante para trazer ainda mais conscientização no capitalismo consciente. Perfeito. Que eu acho que hoje um novo cenário que a gente tem vivido aqui, de que não é só dinheiro por dinheiro, né? Existe uma conscientização. Eu estou ganhando algum dinheiro e esse dinheiro vai ter como que eu posso dizer? Vai ter um reflexo também positivo. Perfeito. Tá? Com atitudes positivas que vão ter frutos positivos. Essa é a nova geração que está vindo aí. Se Deus quiser. E o líder, ele é gestor do ambiente. O líder, ele é gestor do ambiente, responsável pela cultura e pela disseminação dos valores e princípios daquela organização. Então, e o ambiente é modulador do comportamento. Então, assim, se você tiver com bons líderes à sua volta, essas pessoas com certeza vão gerar esse impacto que vai modular o comportamento, ajustando você para um caminho, com certeza é muito mais feliz do que esse caminho que muitos de forma inconsciente, e não é o fato de você ser inconsciente que você não é responsável, porque a culpa é sua, consciente ou inconscientemente, por ação ou por omissão. A culpa sempre vai ser sua pela vida que você tem, pelos resultados que você gera, né? Então, assim, vamos cair a ficha. Eu queria que você fizesse uma reflexão, quem são os líderes que você tem seguido e quais ambientes você tem frequentado. Porque, com certeza, isso tem tido um forte impacto no seu desenvolvimento de forma consciente ou inconsciente,
tem modulado o seu comportamento e você está tendo o resultado que, com certeza, muito provavelmente você não queria ter. Esse é o ponto. Doutor, é óbvio que nós vamos ter um outro bate-papo desse, né? Até para a gente entrar em assuntos técnicos, trazer um estudo de caso, coisa assim do tipo, para a galera ver na aplicabilidade desse serviço, né? A gente pega um estudo de caso top, traz aqui, debate com a galera, para a galera entender realmente o quão fundamental, para quem tem a cabeça grande, já com a mente expandida já, por mais que a estrutura ainda seja pequena, o quão fundamental você ter esse conselheiro, que é um advogado, uma assessoria devidamente constituída, para te ajudar nessa jornada enquanto empreendedor, enquanto empresário. Mas eu queria que você desse suas últimas palavras desse episódio em questão, para que a gente possa encerrar já com um gostinho de quero mais para o nosso segundo episódio futuro. Legal. Então, assim, eu deixo meu compromisso aqui de trazer alguns casos bem interessantes, deixando sempre um anonimato lógico, dentro da nossa ética que a gente sempre teve, mas serve de casos para outros não errarem. Isso. Né? Mas eu acho que a mensagem que eu deixo por final é só um agradecimento, mais uma vez, pelo convite, honroso, que esse movimento mesmo do empreendedor seja sempre fomentado, sempre alimentado, como você já tem feito. E eu parabenizo a toda a equipe, na sua pessoa, que a gente possa caminhar juntos e que o escritório pode ser útil tanto para você como por aqueles que escutam a gente. E dizer que a gente está disponível sempre para conversar, sempre vai ser muito valoroso para a gente, que no final das contas, essa troca a gente acaba ganhando muito. Maravilha. Então é isso, liderança. Esse bate-papo hoje foi com o doutor Ailon Estrela, da Estrela Neto Advocacia, e é óbvio que a gente só conseguiu realizar isso no mais alto nível, com uma entrega, com uma qualidade extraordinária, graças a um parceiro estratégico que a gente tem, que é a Ilha Brasil, comunicação e marketing de A a Z. Aqui você grava os seus conteúdos, aqui você constrói o seu brand, aqui você faz toda a sua comunicação e aí depois ele joga isso na internet, onde você quiser. É de A a Z. É uma comunicação 360. Poucas aqui no Distrito Federal, aqui está no Brasil, fazem esse trabalho de ponta a ponta. Então sugiro que você siga a Ilha Brasil nas redes sociais, para que você possa conhecer mais o trabalho. E se você estiver aqui em Brasília, vem aqui na Asa Norte, na 211, tomar um cafezinho, comer um pão de queijo e conhecer toda essa estrutura que está aqui para te atender, te servir e te levar até o seu objetivo. É um outro parceiro estratégico, é o contador, o advogado e a comunicação. Sem essa galera você não vende, sem essa galera o negócio não acontece, tá certo? Bom, com isso a gente encerra esse nosso episódio, com já a promessa do Dr. Ailon voltar com alguns cases de sucesso. Vamos deixar um gostinho de quero mais. E para você, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. E pra cima, liderança, a gente não para. Todo dia tem que ser um novo avanço.